É preciso levar o ensinamento, a instrução para a edificação do povo de Deus. Edificação é a construção da minha vida de fé em Deus com entendimento. E eu só posso ter a construção da minha vida de fé em Deus com o entendimento pela palavra, pela instrução, pelo ensino, pela palavra. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que toda a escritura ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, corrigir, instruir em justiça o povo de Deus, para que sejamos perfeitamente perfeitos na vida com Deus. Você pode ver isso lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 15 e 17. Pois a palavra de Deus ela é lâmpada e luz para guiar a nossa vida de fé em Deus. Tem que ser guiado por ela. Eu só posso ser guiado pela palavra se eu conhecer a palavra. Então, olha a importância da palavra, do ensino, da instrução, da formação do conhecimento de Deus na vida do indivíduo que está perdido. O indivíduo que está perdido, ele precisa da luz de Deus para encontrar e ter o conhecimento do caminho para Deus. Essa luz de Deus é a palavra, irmão. É o ensino, é a doutrina, é a instrução para guiá-lo. E hoje, o que o povo vive dentro das igrejas é culto de milagre, culto de poder, revelação, festa, emoção, manifestação. O povo vive de profecia, visão. O povo vive culto disso, daquilo, daquilo outro. Que falta para esse povo é a palavra, é o ensino. Esse povo tem que ser prudente, tem que buscar congregar para ser formado no conhecimento de Cristo. Não para viver esse oba-oba, essa vida de formalidade religiosa, de atrações, entretenimentos, de situações que estão vivendo dentro das igrejas, como se fosse do poder de Deus. Deus operou hoje, Deus revelou, Deus falou. O que o povo precisa é instrução, é conhecer a Cristo e andar por Ele. O povo não precisa de culto de poder, de milagre, de prosperidade, culto de revelação, culto de visão. O povo não precisa de campanha, de marcha, de voto, de pacto disso, pacto daquilo. O povo não precisa de sal grosso, rosa ungida. O povo não precisa subir monte, ir para culto disso, daquilo. Não, o povo precisa só da ministração da palavra, da instrução da palavra, para corrigir, instruir, orientá-los, guiá-los, formá-los no conhecimento de Cristo, para que esse povo seja discípulo de Cristo. Aprendam a estar em Cristo, aprendam a confiar, a se gloriar em Cristo, aprendam que a dependência da vida com Deus é por Cristo, não é por nenhum outro meio. Então o povo precisa de instrução, irmão. O povo precisa conhecer a Cristo. O povo precisa aprender a doutrina de Cristo para poder verdadeiramente ser discípulo de Cristo, andando, guiado, instruído por Cristo. E nós, que temos a vocação, a qual Deus deu a um pastor, evangelista, doutor, apóstolo, é para ensinar. Isso é o ministério da palavra. Nós temos o compromisso de ministrar, ensinar, corrigindo o erro, reprovando o engano, a mentira, a heresia, as falsas doutrinas, tudo que é pregado como de Deus que não condiz com o evangelho. Nós, como profetas e obreiros do reino de Deus, pregadores da mensagem, temos que condenar as obras infrutuosas das trevas, que são os ensinos que as pessoas recebem, que não condiz com a verdade do evangelho, onde o povo está sendo conduzido, guiado, formado, instruído por doutrinas de demônios, heresias de perdição, ventos e doutrinas, evangelho anátemas, que homens enganadores da palavra falsificam, tirando o conhecimento do que a palavra mostra e levando o povo para viver outros meios de valores, princípios. Como se fosse para Deus, o povo vai se perder de Deus, irmão. Dentro desses ensinos errôneos, nós temos que levar para o povo, comunicar ao povo, informar ao povo
a verdade do Evangelho de Cristo, que é o meio por onde o povo vai ter o conhecimento da salvação, que é em Cristo. Eu acho interessante que Paulo vai dizer isso, escrevendo a sua carta primeira aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 1 e 2. Paulo vai dizer: olha, meus irmãos, o evangelho que eu informei a vocês, que eu anunciei, notifiquei a vocês, esse evangelho que vocês creram, receberam e permanecem, é por esse evangelho que vocês serão salvos, se permanecer nele, como eu tenho pregado. Não é como estão pregando por aí, não. O evangelho que nós temos que crer é o evangelho de Cristo, que foi pregado pelos apóstolos. Não é esse evangelho que são pregados pelos pastores de igreja, pelos homens dentro da igreja, que diz que são profeta, homem de Deus ungido, cheio de unção. O evangelho que nós temos que crer, permanecer, perseverar nele até o fim para ser salvo, é o evangelho de Cristo. Não é a doutrina, os princípios e valores, as normas, as regras, o legalismo que é pregado dentro das igrejas para o povo viver, como se fosse para Deus. Então, nós, como ministros do evangelho, não podemos nos calar, não podemos acomodar, não podemos ser convenientes com essa mentira pregada na vida do povo aí, para o povo viver dentro da religião. Seja ela evangélica, católica, espírita, budista, tudo que estão vivendo o povo dentro dessas religiões é anátema. Não é o evangelho de Cristo. Então nós, como ministro do evangelho, que recebemos a vocação, não é quem está dentro de um grupo, dentro de uma casa, dentro de um ambiente, com o título de pastor, de homem de Deus. É aqueles que realmente são de Deus, que receberam a vocação de Deus e estão pregando o evangelho de Deus. Homem de Deus é quem está pregando o evangelho de Cristo. Não é quem está dentro de nenhuma igreja com título de homem de Deus. Então nós temos que combater, não importa quem é o indivíduo. Pode ser o Papa, o pastor presidente, o padre, o bispo, o apóstolo, o ancião, o evangelista, o presbítero, o dirigente, quem seja que for, que não traz a doutrina de Cristo, que não traz o evangelho de Cristo, é anátema o que ele traz, e esse não é de Deus. Nós precisamos nos posicionar, o povo precisa de instrução. Quanta gente, quantas e quantas milhares de pessoas estão aí vivendo uma vida escravizada dentro da religião, em nome de fé em Deus, que estão perdidos de Deus, irmãos. Estão cada dia mais afastados de Deus, como disse Paulo. Estão afastados da vida com Deus pelo entendimento corrompido, a dureza do coração e a ignorância. Estão afastados da vida com Deus. Porque eles pensam que a vida com Deus é por meio da igreja, da formalidade, das obrigações, das tarefas, dos deveres, que eles vivem cumprindo, sendo devotos e praticando dentro das igrejas. Eles foram ensinados assim, que se eles estiverem no ambiente igreja, submisso, guardando e praticando tudo que os homens estão determinando lá, eles são de Deus. Só que não, irmãos, de Deus é quem está em Cristo. E para que a gente esteja em Cristo, temos que ouvir o evangelho. Não é viver uma vida escravizada, robotizada, alienada dentro de igrejas evangélicas. Ouvir o evangelho para crer no que o evangelho informa e seguir para ser salvo. Então, dentro do que hoje eu vejo, as pessoas tudo perdidas do entendimento de Deus, as pessoas falando tanta coisa em nome de Deus, tanto sacrifício religioso em nome de Deus, tanto movimento de poder, de milagre em nome de Deus, tanta escravidão de pessoas consagrando e devotando sua vida em nome de Deus, e o povo tudo perdido de Deus com tudo isso, porque estão fora da direção de Deus, estão sem o entendimento de Deus. Amém, meus irmãos? Então eu quero trazer para você essa orientação. Acorde, desperte, cuida de ti mesmo. Tu que está em pé, cuide para que não caia. Escapa pela tua vida enquanto tem tempo de ser livre do juízo eterno. Vai buscar a direção para Deus pelo evangelho. Não é por igrejas evangélicas. Persevera na tua vida em guardar a doutrina de Cristo. Porque fazendo isso é que tu vai estar na salvação. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso te salvarás. Foi o que Paulo
advertiu a Timóteo, na sua primeira carta 4,16. Nós precisamos, irmão, saber que o nosso compromisso de comunhão, de vida com Deus, de manter-se na promessa, a responsabilidade de manter-se na promessa, a responsabilidade de guardar e de se manter na salvação que Deus nos deu é nossa. Pela nossa dedicação, prudência, vigilância em se manter na verdade do Evangelho, combater o bom combate da fé, não ser levado por vento de doutrinas, não ser levado por doutrinas de demônios pregadas por homens que falsificam a palavra, criando movimentos, levando o povo ao êxtase, levando o povo ao delírio, à embriaguez emocionalístico. O povo tudo embriagado na emoção, nos movimentos emocionalísticos. O povo tudo manifestando-se em nome de poder de Deus, desequilibrado, perdendo a razão, o entendimento. Deus, ele quer um povo lúcido, sóbrio, inteligente, com entendimento na palavra dele para andar por ele. Deus, ele quer de nós conhecimento. Beleza? O que Deus quer de nós é conhecimento. Não é esses movimentos que o povo se embriaga, que o povo dedica a sua vida a viver dentro deles, como se fosse Deus ali operando, o poder de Deus, me enchi de Deus, hoje foi forte. Eu estava vendo um comentário de um religioso evangélico. Ele veio de um determinado culto evangélico, e ele veio ali, rapaz, olha que hoje foi tremendo, hein? Deus falou tremendamente, Deus revelou. Rapaz, hoje foi um poder tremendo de Deus, olha. Olha, porque Deus pegou o irmão começou a profetizar, a falar, e começou a rodar, a marchar. Eu digo, olha onde está o entendimento do povo. O diabo se ir andando. O povo tudo olhando para os movimentos que dizem que é de Deus. Vivendo guiado por eles. Não são prudentes para examinar a palavra. Para poder ter a luz de Deus, para andar verdadeiramente no entendimento e no conhecimento de Deus pela palavra. O povo hoje vê as coisas de Deus, não é pela palavra. O povo hoje diz que é Deus operando, não é pela palavra. O povo hoje diz que é Deus presente, não é pela palavra. É pelos movimentos. O movimento emocional que o povo tem dentro das igrejas, que os homens levam o povo, influenciam o povo a viver esse movimento. Trabalha na mente do povo para que o povo entre nesse transe, para que o povo se deixe levar pelo movimento, perdendo o equilíbrio, a razão, embriagado nesses movimentos, onde cai, roda, pula, grita, se emociona dizendo que Deus está ali quando Deus não está. Porque Jesus disse que estaria onde estivesse 2 ou 3 reunidos no nome dele. Não é onde tiver um movimento no nome dele. Não é onde tiver um culto no nome dele. É onde tiver alguém reunido no nome dele. E estar reunido no nome de Jesus é estar reunido sob a palavra dele. É estar reunido na busca da palavra dele. É estar reunido na submissão, na devoção à palavra dele. Não é estar reunido dentro de culto de igreja para ver os movimentos, poder, para estar na formalidade religiosa. Deus, ele vai dizer ao povo de Judá que era povo de Deus. Deus vai dizer a esse povo, usando o profeta Jeremias, no capítulo 7, versículo 22 ao 23, Deus vai dizer, eu só serei o seu Deus, e vocês só serão meu povo, se vocês der ouvido à minha palavra e guardar tudo que eu tenho mandado, e ter o cuidado de andar por ela. Não é quando você estiver no movimento, embriagado, pulando, correndo, marchando, que eu estou ali com vocês, que vocês são meu povo, não. Povo de Deus é quem está andando consciente, com lucidez, sobriedade, sabedoria, inteligência, razão, entendimento na palavra. Quem é de Deus é quem está na palavra. Não é quem está dentro de igreja vivendo movimentos. Olha onde o povo está se gloriando.
Hoje está lá o povo dentro das igrejas. Aí o pregador lá faz um movimento, começa a gritar, dizendo que está sentindo a Deus. O povo já entra nesse movimento, já começa também a gritar lá embaixo. Porque o povo fica embaixo, né? Os artistas, as estrelas das igrejas ficam nos púlpitos, dando para o povo veneno do inferno. E o povo pensando que é bênção de Deus, ó. Rapaz, isso é muito sério que eu estou falando. A maioria dos religiosos que vivem dentro desses movimentos não aceitam. Ficam furiosos. Ficam irados. O diabo trabalha de uma forma na mente deles que eles ficam cegos a ponto de não ver o que você está mostrando na palavra. Eles que dizem que são de Deus não olham para a palavra. Eles querem viver o que eles acham que é satisfatório, o que é conveniente, o que é agradável para eles, o que é bom. A própria palavra de Deus vai dizer isso. Eles vão apartar-se da verdade, buscando satisfação, pregações que lhe agradem, querendo ouvir fábulas e fantasias. Vão ter comichão nos ouvidos, não vão aceitar a palavra. Paulo já vai advertir a Timóteo sobre isso na sua segunda carta, né? Na primeira carta, capítulo 4. Paulo vai dizer isso a Timóteo. Vamos ver aqui. Primeira carta de Paulo a Timóteo, sobre isso que eu estou falando. A Bíblia já tem tudo revelado, irmão. Eu não preciso buscar revelação ali, aqui e acolá. Já está tudo revelado aqui nas Escrituras, irmãos. Olha o que Paulo vai dizer a Timóteo, capítulo 4. Aliás, segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Versículo 1 ao 5. Escuta aí, aprende com a palavra. Olha o que já está revelado aqui. Que Paulo adverte a Timóteo que ia acontecer lá, que está acontecendo agora. Paulo vai dizer: conjuro-te, pois, diante de Deus. Conjuro-te eu rogo a ti, eu te peço. Diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, insista a tempo e fora de tempo, redargos, repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Tem que fazer tudo isso com a doutrina de Cristo, exortando, repreendendo, corrigindo, com paciência, usando a doutrina de Cristo. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 3. Porque virá tempo em que não vão aceitar a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, vão buscar para si doutores conforme os seus próprios desejos da concupiscência. Isso já está acontecendo, irmão. Eles não aceitam a doutrina de Cristo, irmão. Eles querem ouvir o que lhe agrada pelos seus pregadores. Eles estão buscando e criando para si, eles estão levantando os seus pregadores para que preguem o que eles querem ouvir. Eles querem fábula, eles querem fantasia, eles querem ilusão, eles não querem a verdade. Agora escuta no versículo 4 o que Paulo vai dizer. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. É o que acontece com essa multidão. Está desviada da verdade. Vivendo essas fábulas de poder, de campanha, de pacto, de subir monte, de buscar a Deus, de adorar a Deus, porque Deus está ali, Deus está aqui. Através de sal grosso, roja ungida, arca da aliança, culto do poder, culto da unção, isso é fábulas. Isso não é a verdade, isso não é o evangelho. Estão desviando os ouvidos da verdade porque eles querem ouvir isso, eles não querem ouvir a verdade. Eles querem algo que emocione eles. Eles querem ver, eles querem algo que atraia a visão deles. Eles querem manifestação de cura, de milagre, de poder. Eles não estão dispostos a ouvir a verdade. Por isso que Paulo vai dizer, desviarão os ouvidos da verdade. Vai pregar a verdade dentro dessas igrejas? Ver se o povo quer aceitar. O povo tudo acostumado a viver movimentos, porque Deus vai dar, Deus está revelando, Deus está decretando, Deus está mandando, Deus está falando. O povo quer isso, irmão. O povo quer esses movimentos. O povo quer pregador que crie um movimento de poder. O povo quer pregador que crie um movimento de que anjo está descendo, trazendo bandeja de vitória para o povo.
O povo quer pregador que pregue dizendo que Deus está mandando decretar, mandando revelar, mandando dizer que é contigo, que grande é a tua vitória. O povo quer isso, irmão. O povo quer pregador que grite, que pule, que leve o povo a correr, pular, marchar, se emocionar. Porque se não tiver um pregador desse jeito, não tem unção para eles. A unção que eles entendem é isso. É essa manifestação demoníaca que eles chamam de unção. A unção é o Espírito Santo. E o Espírito Santo que está em nós, ele não nos leva a esse delírio, a essa possessão, beleza? A essa manifestação, a viver embriagado, caindo, correndo, gritando, pulando, fazendo o maior escândalo em nome de Deus. O Espírito Santo nos leva a ser prudente, temperante, sábio, analisar as coisas, observar, estar atento mais a ouvir. Não ser levado como menino por ventos de roda de doutrina. Não se emocionar, mas manter a razão e o equilíbrio da emoção. O Espírito Santo nos leva a aprender de Cristo, a andar em Cristo, a ser guiado por Cristo, a estar em Cristo. Não é nesses movimentos de doutrina que dizem que é de Deus. Então, olha o que Paulo vai dizer. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Versículo 5. Mas tu ser sóbrio em tudo, sofre as aflições e faz a obra de um evangelista. Cumpre o teu ministério. Timóteo recebeu o ministério. Timóteo foi vocacionado. Para quê? Não foi para estar dentro de igreja levando o povo a pular, marchar, fazer campanha de marcha, campanha de vitória, campanha de prosperidade. Timóteo não foi vocacionado para o ministério. Não foi para estar abrindo igreja, para estar levando o povo a buscar bênção, vitória, para receber profecia de Deus, receber isso. Timóteo foi vocacionado para ministrar o evangelho para o povo. Para instruir, corrigir, orientar o povo na verdade, pela verdade do evangelho. Porém, olha como é importante o ensino e o conhecimento da palavra de Deus. O que nós precisamos, irmãos, é congregar-se, se juntar em algum lugar, não importa que seja nessa ou naquela igreja, ou na praça, ou na rua, ou na casa de algum irmão. O que nós precisamos é congregarmos num só propósito: ouvir e aprender de Cristo, ouvindo a palavra de Cristo. Dá uma lidinha lá no livro de Neemias, capítulo 8. A Bíblia vai informar que todo o povo de Israel, todo o povo de Judá, se reuniram num só lugar, como uma só pessoa. Ou seja, com um só propósito: ouvir a palavra, ouvir a palavra, ouvir a palavra. Eles foram até o sacerdote Esdra e disseram: nós queremos ouvir a palavra. Prega a palavra. É isso que falta no povo de hoje. É congregar para buscar a palavra. Nós temos que ter fome e sede de ouvir a palavra, de ser instruído pela palavra, de ser informado pela palavra, de ser ensinado pela palavra. O povo está com a sua fome e sede de culto de vitória, culto de prosperidade, de culto de campanha, culto de marcha, culto disso, culto daquilo. O que motiva o povo ir às congregações solenes dentro da igreja, que Deus está reprovando e abominando esses ajuntamentos de igreja? O que motiva o povo a ir para esses lugares hoje não é a palavra, é o profeta. É o título do culto. O culto hoje é de quê? Não é campanha da marcha, eu vou para a marcha. O culto hoje é o quê? Não, hoje é a campanha da vitória, é o culto de revelação. Eu vou para Deus revelar. O povo hoje está preocupado com isso. O que motiva o povo a ir para as igrejas é o entretenimento, é as atrações, é as apresentações dos homens. Não, quem é o pregador hoje? Eita, hoje tem o testemunho do pastor fulano. Hoje tem um homem de Deus que veio não sei de onde. Hoje tem o pastor ciclano. O que motiva o povo não é a palavra. O povo está atrás de ver movimentos, pregadores, ambientes, festa. O povo não está atrás de ouvir a palavra para ser instruído, corrigido para uma vida abençoada e próspera com Deus, verdadeiramente. O povo está acostumado nessa mentira.
de poder, de vitória, de bênção, de prosperidade de Deus dentro desses cultos, desses ambientes chamados igreja, nessas reuniões abomináveis que Deus abomina. Tais congregações dentro desses ambientes onde o povo vive a solenidade, nesse anátema, saiam do meio deles, vão buscar conhecer e aprender de Cristo, se fortalecer, se firmar, estar de pé no Senhor, pelo conhecimento dele, para permanecer nele e não apostatar da fé, desviando dele. Amém?